E você, Daniel, qual que é a sua opinião sobre esse momento e essa mudança nas relações das empresas com as pessoas e das pessoas com as organizações? Bom, primeiro que eu acho que é muito legal a gente entender que não existe apenas um modelo, né? Quer dizer, na verdade, a gente está falando aqui de uma multiplicidade de possibilidades que seria difícil, inclusive, a gente enumerar todas elas, né? Vamos começar, por exemplo, se a gente imaginar empresas que trabalham com voluntários, né? Empresas do setor público, né? Que tem vínculo empregatício vitalício, em alguns casos, concursados, né? Digamos. Empresas globais, onde as pessoas estão espalhadas pelo planeta em fusos distintos, não é? Empresas de franquia, por exemplo, modelos completamente distintos, não é? Startups, empresas de freelancers, quer dizer, existem tantos modelos, empresas familiares, tá certo? Existem tantos modelos de organização e de relações de trabalho que seria muito difícil a gente comentar o seguinte, bom, então, e as relações? Eu acho que as relações, elas é um conjunto muito amplo e amorfo, digamos assim, né? Mas da forma como a gente se organiza aqui, né, olhando na vertical, Blue Thinking como pesquisa e na BMI como consultoria, a gente enxerga alguns arranjos assim que são combinações de possibilidades, né? Então, a primeira coisa é assim, um ambiente de trabalho, quer dizer, que ambiente é esse? Ele é um ambiente full office, né? Um ambiente onde a pessoa bate ali cartão e exerce a sua atividade integralmente no ambiente profissional. Ou é um ambiente de campo, vamos pensar, por exemplo, em representantes comerciais, né? Claro. Que estão por aí com as suas pastas, com as suas carteiras comerciais e nem tem uma base para se encontrarem, tá certo? Então o ambiente de trabalho, ele já modela bastante daquilo que a gente pode esperar, digamos assim, dessa questão. A segunda variável, o segundo vetor, enfim, eu uso inclusive a palavra relação, né? E que seria, por exemplo, uma relação uniforme, uma relação quase monogâmica, se a gente fosse brincar um pouco isso. Ou ela é uma relação orbital. A própria BMI, por exemplo, tem uma relação orbital com uma série de intelectuais que atuam conosco em algumas iniciativas em especial, mas não tem na BMI a sua única atividade profissional, né? E você pode ter, por exemplo, agora nesses squads, sprints e outras iniciativas, um tipo de relação de missão crítica. Por exemplo, olha, vem para cá, resolve este problema e vai embora. Os consultores são assim, os advogados são assim, os publicitários são assim também, né? E temos a questão do design, do próprio design da organização. É uma organização funcional? É uma organização multifuncional, matricial? É uma organização em rede, cada vez mais comum, essas empresas em rede. Então veja, se você combinar todas essas possibilidades, Marília, você vai ter, no nosso modelo, por exemplo, ao menos, eu estou aqui sendo conservador, 4 possibilidades de ambiente, 4 possibilidades de relações, 4 possibilidades de design. 4 vezes 4 vezes 4 são 64 no modelo que, novamente repito, conservador de modelagem de relações de trabalho. Isso posto, acho sim que a pandemia ela trouxe uma variável talvez comum para todos eles, que foi a relativização, agora não sei como falar essa palavra, mas... Relativização. Exato, boa, a Cris me ajudou aqui, a Cris sempre me ajuda em momentos críticos, inclusive na linguagem, né? Mas sim, a gente teve essa questão, sabe, uma coisa mais abstrata, menos concreta na relação com a logomarca. E isso aconteceu à medida que eu exerço o meu trabalho no meio do meu closet, na minha cozinha, na minha sala de estar ou no meu jardim, tá certo? E a gente aqui está fantasiando um pouquinho, imaginando que a maior parte da população tem um lar adequado para que sirva também de ambiente profissional. Isso não é verdadeiro para grande parte dos lares. No caso da nossa pesquisa, onde a gente está falando com CEOs ou com CEOs, só 40% dizem que tem. Exato. Né? Assim, poderia no ser mais. C-level, né, Cris? 40%. Né? Exato. E 26% assim, é um que é mais ou menos dividido com a família, o que vira um problema na hora dos Zooms e coisas assim. Né? Exato. Todas aquelas piadas que a gente viu do cachorrinho passando, do gato, do filho e tudo isso. Né? Exato. Então você vê, nesse extrato, que é extremamente bem posicionado, é 40%. Então, para não ser muito mais longo na minha resposta, sim, na minha opinião, com exceção das barreiras trabalhistas, as questões mais ainda regulatórias e da legislação do trabalho, eu acredito que a pandemia desafiou um dos últimos bastiões não regulados, que é essa coisa do escritório, da questão concreta do trabalho.